que a gente está falando ainda de Marco Rubio, e se você acha que o Marco Rubio e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a única coisa que eles têm feito é colocar esse deputado Felipe Santos Silva no seu devido lugar, você está devidamente enganado. Porque quando a gente adquiriu o pacote especial Donald Trump, nós também ganhamos a promoção de luta contra a censura, que é exatamente o que o Marco Rubio está fazendo. Vejam o anúncio dele de ontem no X. Ao longo da última década, americanos foram difamados, demitidos, processados e até presos, simplesmente por expressarem as suas opiniões. Isso termina hoje. Estou anunciando o encerramento do Centro de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras do Departamento de Estado, anteriormente conhecido como Global Engagement Center, que custeava aos contribuintes mais de 50 milhões de dólares por ano. Eu não gosto desse termo contribuinte, eu gosto do termo pagador de impostos, porque ninguém contribui voluntariamente. Contribuir é o que você quer fazer, né? Então, pagar impostos é uma coisa que você tem que fazer. Então, custava aos pagadores de impostos americanos mais de 50 milhões de dólares por ano e ativamente silenciava e censurava as vozes dos americanos que deveria servir. E ele disse isso citando um post do Mike Benz, tratando sobre o mesmo assunto em que o Benz afirmou que o Departamento de Estado estava demitindo todos os 30 funcionários desse centro, além de eliminar outros 50 cargos, acabando com um financiamento anual de 65 milhões de dólares, ou seja, algo como, sei lá, 300 milhões de reais, talvez um pouco mais, que tinha essa iniciativa. Se você está se perguntando de que forma isso influencia o combate ao complexo industrial da censura, entenda o seguinte: durante os anos fiscais de 2001 e 2023, ambos sob o governo Biden, esse Global Engagement Center, que é o antigo nome do eliminado agora Centro de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras do Departamento de Estado, financiou o think tank que dirige quem? Justamente o Digital Forensic Research Lab. Aliás, essas são informações públicas, tá? Que são, inclusive, objeto de uma carta enviada pelos deputados Roger Williams, então presidente do Comitê de Pequenos Negócios, e Beth Van Dune, então presidente do Subcomitê de Fiscalização, Investigação e Regulações da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, ao James P. Rubin, que era o enviado especial e coordenador do Global Engagement Center. Então, o fato é que, eu estou falando muitos nomes, né? Mas esse Global Engagement Center, essa instituição que foi fechada pelo Marco Rubio nessa semana, financiou esse Digital Forensic Research Lab. E eu não sei se você está, eu estou falando, como eu disse, estou falando muitos nomes, né? Global Engagement Center, Digital Forensic Research Lab, mas esse nome talvez soe familiar para você. E deveria ser, porque esse Digital Forensic Research Lab estabeleceu diversas parcerias com um determinado órgão brasileiro. Vocês adivinham qual foi o órgão brasileiro que tinha parceria com o Digital Research Lab, Forensic Research Lab? Foi o TSE. Eu vou dar só alguns exemplos dessa parceria. Colaboração para a captação de servidores da Justiça Eleitoral, quando em 2020, o DFR Lab, por meio da pesquisadora Luísa Bandeira, ministrou um workshop para servidores do TSE e do TSE e dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, sobre técnicas de identificação de desinformação, análise de redes coordenadas e uso de ferramentas de inteligência de código aberto para investigação de comportamentos inautênticos na web. Caça de robôs. A parceria no programa foi outra parceria no programa de enfrentamento à desinformação, na medida em que foi o DFR Lab, foi uma das instituições parceiras do TSE, com foco nas eleições de 2020 já, cujo objetivo era mitigar os efeitos negativos da desinformação sobre a imagem e credibilidade da justiça eleitoral. Outra, as pesquisas sobre deepfakes nas eleições municipais de 2024, quando, em parceria com a NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse DFR Lab conduziu estudos sobre o uso de inteligência artificial e a proliferação de deepfakes durante o período pré-campanha das eleições municipais de 2024. O objetivo dessa pesquisa era desenvolver metodologias para identificar e combater os conteúdos manipulados digitalmente. Então entendam, esse centro que o Marco Rubio encerrou agora, que era o antigo GEC, né, GEC, Global Engagement Center, estava envolvido até o talo com o TSE e com toda a teoria de combate à desinformação, leia-se censura, no Brasil. Eu me surpreendo com quantas pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show ainda não entenderam. Alexandre de Moraes, e antes dele Barroso, e antes dele Gilmar Mendes, todos esses caras foram treinados
a fazerem o que estão fazendo pelo governo dos Estados Unidos. Com dinheiro do governo dos Estados Unidos. Esse programa internacional de censura nasceu de um financiamento de dentro do chamado Deep State, Estado Profundo dos Estados Unidos. E foi isso que chegou ao Brasil. Foi isso que provocou o cancelamento do meu passaporte. Foi isso que promoveu e tornou o Alexandre de Moraes essa figura superpoderosa no Brasil que conseguiu censurar até mesmo a Folha de São Paulo. E foi isso, veio daqui. E este órgão que financiava esse tipo de coisa, graças ao Trump e ao Marco Rubio, foi fechado. Acabou. Lembrem-se, eu comecei a falar, assim que o Trump foi eleito, que a onda na qual o Alexandre de Moraes tinha surfado estava acabando. E a onda autoritária, a sanha autoritária de censura, está se dissipando. A onda está se dissipando. Vejam, eu digo isso em quase todo o Paulo Figueiredo Show agora. O Alexandre surfou em uma onda global de censura financiada pelos Estados Unidos, com abundantes recursos, com palmas da imprensa internacional, com palmas da elite globalista, como a gente acabou de ver. E com o Trump, essa onda se dissipou. E o que vem agora? Ora, o que vem agora é um tsunami em direção ao Alexandre. E se você não acredita em mim, apesar das abundantes provas que eu tenho colocado aqui no meu programa, acreditem, ouçam, passem a ler a imprensa internacional. Vocês devem lembrar aqui, há pouco mais de 2 semanas, que eu trouxe um artigo do Financial Times, queridinho da elite globalista do mercado financeiro, sentando o pau no Alexandre de Moraes. Pois agora veio o maior competidor, digamos assim, o maior rival do Financial Times, a outra queridinha da elite globalista, que é a revista The Economist, falando sobre o Alexandre. E a manchete e o subtítulo da reportagem da revista The Economist dizem assim: a Suprema Corte do Brasil está sob julgamento. Como um juiz celebridade ilumina uma excessiva concentração de poder. Vejam, o texto é duro contra o Alexandre. Só para citar algumas partes. Abre aspas. A democracia brasileira tem sofrido golpes nos últimos 20 anos e grande parte da culpa recai sobre os seus políticos corruptos. Todo presidente desde 2003 foi acusado de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, que eles chamam de um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para se manter no poder até 2022, em breve será julgado por isso. Entendam, é uma revista de esquerda. Mas eles continuam. Mas a democracia do Brasil tem outro problema. Juízes com poder demais. Caraca, The Economist. A The Economist tá dizendo que os juízes brasileiros têm poder demais? Não, deixa a reportagem aí pra gente, mano. Porque eles continuam. Nenhuma figura representa isso mais do que o Alexandre de Moraes, que integra a Suprema Corte. Diz a The Economist que o seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser limitado. Eu nunca achei que eu fosse ver isso tão cedo no The Economist. Um painel de 5 juízes, diz a reportagem, decidirá, por exemplo, se o senhor Bolsonaro irá para a prisão em vez do plenário completo do tribunal, que é composto por 11 ministros. Desses 5, um é advogado pessoal do Lula, o outro é seu ex-ministro da Justiça. O julgamento reforça a percepção de que o tribunal é guiado tanto por política quanto pela lei. Eu não sei quanto pela lei, eu vejo muito mais pela política. Durante a Lava Jato, uma gigantesca operação contra a corrupção que ocorreu na década de 2010, o tribunal manteve penas de prisão para dezenas de políticos e empresários considerados culpados de corrupção. Mas depois mudou de ideia e anulou as condenações de Lula em 2021 com base em fundamentos processuais. Em 2023, o presidente do tribunal se gabou de ter derrotado Bolsonaro. Cara, tá tudo na The Economist. Tem água aqui em Lula? Aqui. Continua a reportagem. Alegações de tal arbitrariedade e impropriedade tornaram-se comuns. Nos últimos anos, um único juiz, José Antônio Dias Toffoli, anulou quase todas as provas descobertas durante a Lava Jato,
e abriu uma investigação duvidosa contra a Transparência Internacional, uma organização anticorrupção com sede em Berlim. Gilmar Mendes, outro juiz, organiza reuniões extravagantes e frequentada por pessoas influentes que frequentemente têm processos em curso no tribunal. E então há o senhor Moraes. Ele liderou as investigações contra o senhor Bolsonaro, mas está em conflito de interesses, porque ele foi alvo da tal máquina de intimidação e difamação do ex-presidente. Moraes também tem travado uma cruzada contra o discurso online antidemocrático, exercendo poderes extraordinariamente amplos que têm atingido principalmente figuras da direita. No ano passado, ele ordenou que o X, a plataforma social do Elon Musk, retirasse do ar centenas de contas pró-Bolsonaro, muitas vezes sem fornecer explicações ao dono das contas envolvidas. Ele bloqueou o acesso ao X no Brasil por um tempo e congelou as contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite de Musk. O senhor Moraes responde às críticas com altivez. Quando, no ano passado, se discutiu se o tribunal deveria adotar um código de ética, como fez a Suprema Corte dos Estados Unidos em 2023, Moraes afirmou que não há a menor necessidade. A reportagem do The Economist é clara. Ela diz que o Brasil está enfrentando um problema gigantesco, que é a concentração de poder em juízes, sobretudo o Alexandre de Moraes. E ela afirma categoricamente que o poder judiciário do Brasil precisa ser freado. Atenção, senadores! Leiam esta matéria no plenário. Porque quem está dizendo que vocês não estão fazendo o trabalho que tem que fazer não é mais o Paulo Figueiredo, não é nem mais o Estadão, é a The Economist. Olha a vergonha que vocês se tornaram. Cadê a PEC que limita as decisões monocráticas? Cadê a PEC que reduz e muda o foro para o julgamento de vocês? Como pode? Cadê a responsabilização dos ministros? E eu falo isso e as pessoas no chat, com certa razão, falam assim, Paulo, não perde nem mais tempo com o Senado. Ninguém mais acredita no Senado. Mas eu digo que o grande tema das eleições para o Senado daqui a um ano, que é quando começa o processo eleitoral, será quem fez alguma coisa contra o STF e quem não fez. Eu diria que esse será o único tema em discussão no Senado. E como vocês viram, a reportagem da Economist não fala só do Alexandre. É citado o fato do Bolsonaro estar sendo julgado por uma turma do STF e não pelo plenário. Cita que os juízes que vão julgar são conflitados. O próprio Fábio Dino, inclusive, é conflitado por ter sido autor de ação contra o Bolsonaro. Cita o Barroso, dizendo que derrotou, que é o presidente da corte, dizendo que derrotou o bolsonarismo. Cita o Toffoli, que está soltando corrupto. Cita o Gilmar Mendes, organizando a Gilmar Palusa, com pessoas do processo, com processo no Supremo. Vejam o que esses caras fizeram com a instituição. Vocês falam que nós atacamos a instituição, nós jornalistas, vocês destruíram a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vocês jogaram essa instituição na lama. Vai ter que refazer o Supremo inteiro para recuperar um pouco de credibilidade. Vai ter que chutar a bunda desses caras todos. Ora, eu não me surpreenderia se daqui a pouco o impeachment de ministro do Supremo se tornasse rotineiro. E talvez deva se tornar mesmo. O mundo está mudando. Vocês, eu vou usar isso com mais frequência. O nosso Supremo Tribunal Federal é retardado. Ele está atrasado em relação ao resto do mundo. Ele está em retardo. E essa imagem que está na lama já entre os brasileiros, agora está na lama também para o mundo. Eu volto a dizer, The Economist é a revista queridinha do Beautiful People, da elite econômica europeia, de todo esse pessoal que o Gilmar Mendes, o Barroso veneram e chupam um saco nas reuniões de Davos e companhia. Esses caras agora estão se tornando os patinhos feios. E o que nos leva a um questionamento, porque boa parte da atenção que vem sendo chamada ao Supremo Tribunal Federal e aos abusos desses caras, e em breve eu tenho certeza que a farra dos escritórios de advocacia dos familiares vai cair na boca do povo, essa atenção tem sido atraída graças a quem? Graças a Alexandre de Moraes. E quanto tempo será que os colegas não vão ficar olhando o Alexandre, chamando atenção para a corte e vão achar isso ok? Vamos ver. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Quem sabe aí nos próximos poucos meses nós não tenhamos mais atenção para o Supremo Tribunal Federal.